Jai Radhe. Jai Radhe. Somos da Escola Sarasvati, estamos fazendo um curso introdutório do Bhagavad Gita em 18 aulas e essa é a aula 10. Quem estiver acompanhando agora a gente, vai nos capítulos anteriores aqui do canal para que você possa acompanhar esse estudo, né, com a Escola Sarasvati. Então, a gente está hoje iniciando o capítulo 10 do Bhagavad Gita, que é as glórias do Absoluto. Então, Krishna agora ele vai adentrar aí, vai descrever um pouco da sua majestade para nós, através dos ouvidos de Arjuna, das perguntas de Arjuna. Então, no capítulo 9, Krishna falou o conhecimento mais confidencial. Veja bem, adentramos na parte mais profunda do Gita. E aqui Krishna está se revelando a Arjuna como seu amigo. Ele diz para Arjuna, olha, você é meu amigo, você não me inveja, eu vou te transmitir esse conhecimento mais profundo. Então ele descreveu o conhecimento do serviço devocional. Ele explicou como que através da devoção, através de Bhakti, da dedicação ao divino, podemos galgar estágios de consciência mais elevados e nos libertar do cativeiro da ilusão material. Só que Krishna descreveu no capítulo 9 que depende daí da onde você está dedicando sua devoção. Você pode dedicar sua devoção ao divino, como ele falou, que é o correto, dedicar ao Supremo a sua devoção, mas existem aqueles que dedicam a sua devoção a seres, a níveis de consciência inferiores, como os semideuses, onde você adora uma força da natureza determinada para obter um benefício material. Então existem muitas formas de religião, muitas formas de devoção que são interesseiras. Mas Krishna descreveu a devoção pura, livre de interesses egoístas, para que possa se libertar do cativeiro da ilusão material, para que você possa se libertar do karma. Ele descreveu o capítulo 9, tá? Aí ele disse para Arjuna no final do capítulo 9, olha, você pensa sempre em mim. Ele disse lá no meio, aqueles que adoram fantasma vão viver entre fantasmas. Aqueles que adoram semideuses viverão entre semideuses. Isso quer dizer que, de acordo com o que você coloca a sua mente, nós já vimos isso no capítulo 8, aquilo que você fixa a sua mente determina seu próximo estado de existência. Então, quando você fixa a sua mente em objetivos materiais, adorando fantasmas, demônios ou semideuses, você está se prendendo ao resultado da sua ação, do seu trabalho. Mas quando você dedica todo o seu trabalho ao divino, aí você se liberta do karma. É isso que Krishna disse. Então ele disse para ele, me adora, coloca sua mente em mim, eu que sou Krishna. Então ele se definiu ali como o objeto de adoração, como o melhor objeto de adoração, aquele que é capaz de libertar a pessoa que se dedica, que serve a ele, ao divino, e se libertar do karma. Agora, Krishna ele vai estabelecer no 10º capítulo as suas próprias glórias, para que Arjuna entenda de uma vez por todas, e nós também possamos entender, qual é a posição de Krishna. Tá? Quem é Krishna? Quem é ele que está falando Gita? Nós estamos aprendendo yoga através das palavras de Krishna, que está ensinando a Arjuna. Ele se colocou ali como quadrigário de Arjuna. Ele primeiro era amigo, depois ele se tornou servo de Arjuna, sendo quadrigário, guiando as quadrigas dele. E agora ele se apresenta, ele depois se tornou mestre espiritual de Arjuna, quando Arjuna se refugiou nele e pediu conhecimento, e agora ele se apresenta como a suprema personalidade de Deus. O Absolutus Brahman, o Espírito Universal e a pessoa suprema, a pessoa de Deus ali como amigo, como uma pessoa próxima. Então, Krishna agora ele vai se apresentar para Arjuna nesse 10º capítulo do Bhagavad Gita, que é a opulência do absoluto. Importante pedir para as pessoas que ainda não se inscreveram no nosso canal, que não curtiram ainda os vídeos, para que a gente possa propagar essa ciência do yoga, esse estudo do Gita, para mais pessoas, para que o YouTube compreenda que o que a gente está falando é pertinente. Então se inscreve aí no canal, dá o seu like no vídeo se você curtir, para que a gente possa propagar para mais pessoas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita como ele é. Capítulo 10. A opulência do absoluto. Então, importante lembrar que a gente está na primeira sessão temática, que vai do verso 1 ao 7. A Suprema Personalidade de Deus disse: volta a ouvir, ó Arjuna, de braços poderosos, porque és meu querido amigo. Falarei ainda mais profundamente para o teu benefício, transmitindo-te um conhecimento superior a tudo que já te expliquei. Nem as multidões de semideuses, nem os grandes sábios conhecem minha origem ou opulências, pois, sob todos os aspectos, eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Quem me conhece como o não nascido, como aquele que não tem começo, como o Supremo Senhor de todos os mundos, somente este, que entre os homens não se deixa iludir, está livre de todos os pecados. Inteligência, conhecimento, está livre da dúvida e da ilusão, clemência, veracidade, controle dos sentidos, controle da mente, felicidade e aflição, nascimento, morte, medo, destemor, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade, caridade, fama e infâmia. Todas essas várias qualidades dos seres vivos são criadas apenas por mim. Os 7 grandes sábios e mais antigos do que eles, os 4 outros grandes sábios e os manos, progenitores da humanidade, vêm de mim, nascidos de minha mente, e todos os seres vivos que povoam os vários planetas descendem deles. Quem de fato está convencido desta minha opulência e poder místico, ocupa-se em serviço devocional imaculado. Quanto a isto, não há dúvida. Então, nos versos 1 a 7, a primeira sessão, Krishna está explicando para Arjuna aqui o que ele disse no final do capítulo 9, que foi: pensa sempre em mim. Ele estava dizendo para que Arjuna fixasse a sua mente, a sua inteligência em adorar a Krishna, em adorar a pessoa suprema. Então, Krishna inicia esse capítulo trazendo o conhecimento de uma teologia mais aprofundada sobre o objeto de adoração, sobre aquilo que vale a pena dedicarmos a nossa devoção, sobre aquele que realmente vale a pena amarmos. Nós dedicamos nosso amor nesse mundo material a tantas coisas temporárias. Dedicamos nosso amor primeiramente a esse corpo material que nasceu e que está condenado à morte. A partir do momento que eu me identifico com esse corpo, com o nascimento, eu também me identifico com a morte. Então, adorando esse corpo, eu estarei fadado à morte. Dedicando minha afeição mesmo a familiares, que são soldados falíveis, porque ninguém pode nos salvar da hora da morte. Por mais que meu pai ou minha mãe me ame, eles não podem me salvar da hora da morte. A hora da morte é entre eu e Deus. É entre a alma e a superalma, a presença de Deus no coração de todos os seres. É aí que stringa a mente do yogi. É para aí que ele deve fixar a sua adoração. E quando estivermos praticando caridade, sacrifício, atividades piedosas para o bem-estar de outros seres vivos, devemos focar a mente no eu supremo de todos os seres, que é Krishna. Então, Krishna ele começa esse capítulo descrevendo um pouco mais profundo sobre a teologia acerca de Deus, sobre a compreensão de quem é verdadeiramente o absoluto, para que nós não perdamos tempo adorando semideuses por promessas de benefícios materiais. Krishna já explicou no capítulo passado.
Aqueles que adoram semideuses, eles ficam presos num ciclo de nascimentos e mortes. Eles seguem rituais de devoção. De alguma forma, existe um pouco de Bhakti, mas não é Bhakti pura, não é a devoção pura. É uma devoção misturada. Mas Krishna está guiando Arjuna para a devoção pura. E para que você possa chegar à devoção pura, você precisa, então, também ter uma compreensão do objeto de adoração, daquele ao qual a gente precisa ter devoção. Aqui Krishna enumerou uma série de qualidades que ele criou para os seres vivos e que o devoto ele cultiva, como a humildade, a tolerância. Ele explica que todas essas características são criadas, vêm dele. E aí a gente vai cultivar essas características que nos aproximam da pessoa suprema. Então, na segunda sessão temática, que vão dos versos 8 ao 11, a gente vai falar sobre a essência do Gita. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Então veja bem, esses 4 versos dessa segunda sessão, é um resumo ou a essência do Bhagavad Gita. São 4 versos apenas, os 4 versos principais do Gita. No primeiro verso, Krishna estabeleceu as suas próprias glórias. E ele explicou que através das suas glórias, conhecendo as suas glórias, os verdadeiros sábios adoram a Krishna. Os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço. E eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Então, aí no segundo verso, da essência do Bhagavad Gita, dos versos principais, Krishna descreve como se comporta e como praticam a adoração aqueles devotos puros, aquelas pessoas que desenvolveram a devoção imaculada, que é capaz de cortar as teias do karma, que é capaz de parar com o ciclo de nascimentos e mortes, o ciclo do samsara. Então, Krishna disse que os pensamentos dos meus devotos puros vivem em mim, ou seja, eles focam a sua atenção unidirecionada na pessoa suprema. Ele já descreveu tudo isso até agora, todos os capítulos anteriores. Nós vemos no 6º capítulo, quando ele descreveu o yoga mecânico, a prática do yoga físico, onde a gente controla as posições físicas do yoga, a respiração, como que esse processo pode acalmar a mente, mas para quê? No final do 6º capítulo ele disse, o yogi mais elevado é aquele que fixa sua mente em mim. Então, da mesma forma, ele continuou adentrando profundamente nos versos, nos capítulos 7, ele descreveu o conhecimento acerca do absoluto. Esse aqui é a opulência do absoluto. Então aqui é como se fosse a continuação do capítulo 7. No capítulo 7 ele está dando a introdução, veja, que é a parte fundamental do Gita. Os 6 capítulos intermediários do Bhagavad Gita, a partir do capítulo 7, vão descrever aqui no capítulo 10, então ele está descrevendo suas glórias, suas opulências. E aí no primeiro verso, dos 4 versos essenciais, ele descreve suas próprias glórias. No segundo, ele diz como o devoto se ocupa, meditando nele e se iluminando uns aos outros. Tá? Tudo isso aqui, ele tem descrito uma base. Você só pode chegar aqui e compreender o que ele está falando aqui e sentir os pelos do corpo se arrepiarem ao ouvir as glórias de Krishna, quando você realmente tiver passado por toda essa base que ele deu até agora, todo esse conhecimento que ele deu acerca do karma, da ação fruitiva, da ação livre de interesses, do serviço devocional, que é o conhecimento mais confidencial, dado no capítulo 9. Aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu outorgo a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Aí Krishna faz uma promessa. Krishna está aqui juntinho de nós. Ele está junto de você, dentro do seu coração. Ele está dizendo para você, se você se voltar para mim, eu vou lhe dar a compreensão pela qual você pode me alcançar. Então, Krishna está dizendo que ele vai inspirar o devoto dentro dele.
Aquele que procura ter uma relação pessoal com Krishna, assim como Arjuna tem uma relação pessoal com Krishna. Olha, minha gente, só pode entender o Gita quem tiver a atitude de Arjuna. Se você não tem a atitude de Arjuna, não adianta tentar entender o Bhagavad Gita, você vai fazer um arrudeio filosófico. Tem muitos comentadores do Bhagavad Gita, e existem inúmeros comentários, mas você tem que ter cuidado com qual comentário você está lendo, qual tradução você está lendo. Porque, às vezes, aqueles tradutores que não têm devoção pelo seu Krishna deturpam o significado do que Krishna está dizendo. Para você entender Krishna, você precisa entender Arjuna. Arjuna é amigo de Krishna, ele não inveja Krishna. Essa é a posição dele. Ele sabe que Krishna é o ser supremo. Ele tem as 6 opulências, né, de Bhagavan. Ele é o mais rico, o mais belo, o mais inteligente, o mais forte. E o mais renunciado de todos os seres. Ele tem a renúncia dentro dele, ele explica, eu não me enredo, eu me ocupo em toda a criação material, em toda a manutenção, em toda a aniquilação, mas eu não me envolvo, eu não me apego a nada. Ele nos ensina a ficar no observador, ficar fixo no observador, tá certo? Então, Arjuna, por compreender a posição de Krishna, aí ele está recebendo esse conhecimento. Então, no terceiro verso da essência do Bhagavad Gita, dos 4 principais versos do Bhagavad Gita, Krishna descreve para Arjuna que ele faz essa promessa, que aquele que se volta para ele dá a compreensão pela qual ele pode se aproximar de Krishna. E aí ele vai desenvolver uma amizade, tal qual Arjuna é amigo de Krishna. Porque Arjuna é amigo, é discípulo, é devoto. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então aí Krishna, ele explica no último verso da essência do Bhagavad Gita como que ele faz para dar misericórdia para o devoto. Ele destrói a escuridão nascida da ignorância através do conhecimento transcendental. Então é por ouvir as palavras de Krishna, por se lembrar das palavras de Krishna, por se conectar com a sua forma transcendental. Aqui, nós temos aqui a forma de Krishna transcendental, ele está aqui com a sua flauta encantadora. Essa forma, ela não é uma forma materialmente construída, não foi criada pela mente humana, ela é uma forma eterna impressa na natureza. Os sábios videntes, na verdade, tiveram o darshan dessa visão. E se você se dedica com afinco, você também terá a visão transcendental da pessoa suprema. Ele vai se relacionar com você de igual para igual. Então a lembrança de Krishna é serviço devocional. Lembrar das suas palavras, lembrar das suas instruções, lembrar da sua forma, dos seus passatempos, das suas atividades divertidas que ele executa, para nos prender a atenção dele, para que a gente tire a nossa mente, a nossa mentalidade do medo, da ira, do apego, de todas as formas desse mundo material. Quando você foca a sua mente na Suprema Personalidade de Deus, você vai se desapegando e se desidentificando de tudo que tem valor nesse mundo material. Você encontra a verdadeira riqueza, que é a deusa da fortuna ao lado de Krishna. Krishna, ele tem a sua companheira, a deusa da fortuna, Shri Radha. Ela é a deusa da fortuna, que a verdadeira fortuna é o amor, é a devoção. Por isso o casal divino, porque Radha faz Krishna tornar-se essa pessoa. É através da devoção que Deus ele aparece para você na forma dessa pessoa de Krishna. Então Radha é essa devoção, a deusa da fortuna. Então através de fixar a mente em Deus, de lembrar dele, de ocupar a língua em falar, em cantar suas glórias. Primeiro você ouve. Você está ouvindo o Bhagavad Gita. Depois você vai ensinar o Bhagavad Gita também. Você tem a obrigação de ensinar o Bhagavad Gita porque você recebeu pelo seu ouvido. O primeiro processo de serviço devocional é Shravana, ouvir. O segundo é Kirtana, cantar. O terceiro é lembrar. Quem ouve, canta. Quem canta, lembra. Tá certo? Então, você ouve o conhecimento transcendental, você repete com a sua língua o nome de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantando o Mahamantra Hare Krishna nas suas contas de japa, fixando a sua mente na sua respiração consciente no observador, nas instruções de Krishna. Gradualmente, Krishna vai se revelando dentro do seu coração. E a partir do momento que você pratica o yoga divino, do Bhakti Yoga, e ocupa a sua mente e sentidos em lembrar de Krishna,
Aos poucos, a sua mente ela vai se libertando da escuridão nascida da ignorância, com a luz brilhante do conhecimento. Então, no 4º verso da essência do Gita, Krishna ele descreve como é que ele tira o devoto do cativeiro material. Krishna é o pronto salvador no oceano de nascimentos e mortes. O impersonalista é aquele que adora a forma de vida de Deus impessoal. A forma impessoal de Deus, ela é real. Ela existe, ela é todo penetrante. Ela aparece como uma forma universal. Existe um panteísmo, né? O panteísmo não é errado. Também Deus está presente em cada parte da criação. Mas Cristo ele vai mais fundo. Ele fala para você ter uma relação pessoal com Ele. Não aquela coisa abstrata, longe, mas prestar um serviço a Ele. Se aproximar dele. Então, aquele personalista, ele não consegue ter a percepção da forma pessoal de Deus. Ele precisa do seu próprio esforço para conseguir se libertar do karma, da roda do samsara, cortar o ciclo de nascimentos e mortes. Tudo depende dele, do esforço pessoal dele. Mas aquele que é devoto, ele se esforça pessoalmente, ele não deixa o seu esforço para trás, não. Não é que o devoto ele não vai se esforçar, mas ele tem um pronto salvador. À medida que ele se render, que ele praticar a rendição, ele tem uma pessoa que está ali por ele, que vai tirá-lo do ciclo de nascimento e morte, que é Krishna. Como a gente falou no capítulo 9. Krishna é igual para com todos, mas o meu devoto que se rende a mim, eu sou o pronto salvador dele. Então ele vai agir diferente com você, que está buscando a devoção a Krishna. Ele vai agir diferente com Arjuna. Diferente que ele age com uma pessoa que vai ter o panteísmo, ou a forma de Deus, do sol, na lua, nas estrelas, ou em tudo que existe. Tudo bem, a gente precisa ver Deus em tudo que existe, mas através da pessoa suprema, ter um relacionamento pessoal. Existem 3 aspectos de Deus. Até agora a gente não tocou nesse ponto, isso aqui é um curso introdutório. Mas aos poucos a gente vai falando, tá? Existem 3 aspectos de Deus: Brahman, Paramatma e Bhagavan. É comparado ao brilho do sol. Quando o brilho do sol bate na janela do seu quarto, você pode dizer assim: o sol bateu na minha janela. Mas de fato não é o sol que bateu na sua janela, o sol está a milhares de quilômetros dali. É o brilho dele. O brilho do sol e o sol são não diferentes, mas existe uma diferença. Por um lado é a mesma coisa, mas por outro é diferente. Então, existe o brilho do sol, é o aspecto impessoal de Deus, que permeia tudo. Brahman, impessoal, sem forma. Deus é sem forma, sem atributos, sem qualidades materiais. Mas, se você se aproxima mais do Sol, você vai ver que existe um disco ao redor do Sol. Esse disco é comparado ao Paramatma, a presença de Deus dentro do coração de cada um. É como quando está o sol do meio-dia. O sol está na cabeça de todo mundo. Eu estou aqui, você está acolá, o outro está lá do outro lado do planeta, mas o sol está em cima da sua cabeça ao meio-dia. Onde é meio-dia, o sol está em cima da sua cabeça, de todo mundo. Então esse é o Paramatma localizado, a presença de Deus no coração de todos os seres. E isso aí é o objetivo perseguido pelo yogi, Paramatma super-alma. Mas se você vai mais fundo e você vai mais perto do Sol, você vê que existe um núcleo, um planeta solar. E aí você vai ver que dentro do planeta Sol existe uma pessoa. Então essa pessoa, esse planeta aí, essa esfera, esse centro do Sol, o núcleo do Sol, é comparado à pessoa suprema. É dele que vem o brilho, da refulgência impessoal. Essa pessoa é a pessoa a qual você deve dedicar devoção. É só a quem eu devo amar. Essas são as palavras dos devotos. É só a quem eu devo amar. Porque quando você ama a Krishna, que é a raiz de toda a existência, você ama toda a existência. Se eu quiser amar só uma parte separada, aí eu não vou conseguir regar a raiz da planta. Eu preciso regar a planta, eu preciso regar a raiz. Não adianta jogar água na flor. Adianta? Não adianta. Tem que regar na raiz. Então, para que você realmente beneficie a todos os seres com o serviço de caridade, é necessário que você sirva a pessoa suprema. A partir dessa consciência é que você pode se libertar do karma, da reação do trabalho frutífero. Então essa foi a segunda sessão temática, que são os 4 versos que falam sobre a essência do Gita.